Olá! Hoje entrevistaremos a consultora e professora de pós-graduação em Design Thinking, Gamificação, Coaching e Liderança, Lilian Cidreira. Lilian, conte um pouco como surgiu essa abordagem Design Thinking e como ela tem sido utilizada nas empresas. Bacana, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. E o Design Thinking, ele começou pelo Richard Buchanan. Ele é um professor e em 1992 ele escreveu um artigo falando sobre problemas complexos em Design Thinking. Daí, então, começou a surgir esse termo lá na academia e em 2006 foi onde a gente pode comentar que o Design Thinking começou a aparecer nas organizações. Ele começou primeiro pelo Fórum Econômico Mundial, onde eles citaram em 2006 que o Design Thinking poderia ser uma abordagem para solucionar problemas no mundo. E desde então, a gente começou a utilizar isso nas organizações. O que significa Design Thinking propriamente dito? É olhar um problema ou pensar inovação sob uma ótica criativa e colocando o cliente no centro do processo. Apesar dessas técnicas já serem abordagens que já se falavam no passado e eram conhecidas, quando você coloca na estrutura do Design Thinking, é como se você realmente precisasse usar na essência essa abordagem de ir lá no cliente, entender a necessidade dele, entender como ele utiliza um produto, um serviço, ou como ele conhece a sua empresa e trazer todos esses insumos para dentro da organização e achar como que dentro da organização eu consigo solucionar algum problema, algum desafio ou até mesmo inovar no meu modelo de negócio. Basicamente, o Design Thinking ele tem como abordagem central conseguir entender essa necessidade, entender essa lógica de fora e trazer para dentro da organização. Conte um pouquinho então, como é que são as etapas dessa abordagem Design Thinking? A gente divide as etapas do Design Thinking em 3 grandes partes, que seria a etapa de imersão, a etapa de cocriação e a etapa de prototipação. Na etapa de imersão é a etapa onde eu preciso sair da casa da empresa, sair dos muros da empresa e entender o que o cliente de fato precisa, o que ele escuta de terceiros e o que ele vê no ambiente empresarial. Essa abordagem ela é interessante porque normalmente quando você vai para uma etapa de entrevista ou imersão, a gente se preocupa muito em entender o que o cliente fala, mas a gente se preocupa pouco em entender o que o cliente escuta de terceiros. E a gente sabe que opiniões de terceiros, de parentes, têm uma influência muito grande em como a empresa é percebida, assim como o que ele vê no ambiente físico. Então, se a gente fala de um cliente interno, ou seja, um funcionário, a forma como ele percebe a empresa quando ele chega para trabalhar tem uma influência sobre como ele pensa essa organização. Então, essa abordagem de pensa, fala e escuta de terceiros e vê, consegue trazer para a gente uma tradução de emoções. E aí o Design Thinking é um diferencial por isso. Ao invés da gente só pensar nas falas e nos discursos, eu penso o que está por trás dessas falas. E é esse discurso de quais são as emoções, quais são os sentimentos que eu consigo traduzir para dentro da empresa em alternativas para solucionar. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de cocriação. Nessa etapa de cocriação, a gente fala que é uma etapa bem mais criativa, onde eu já entendi qual é a necessidade do meu cliente, criei uma persona, ou seja, criei quem é o meu cliente principal, para quem eu vou fazer essa abordagem do Design Thinking e começo a pensar soluções alternativas de forma criativa. Nessa etapa da cocriação, é interessante quando a empresa ela chama o cliente para participar dessa solução. O cliente ele se sente muito ouvido nessa situação, então ao invés da empresa simplesmente pensar numa abordagem de como resolver o problema do cliente sem trazer o cliente, ele traz para dentro da empresa e eles pensam em conjunto. Grandes empresas hoje já utilizam essa abordagem e elas percebem uma taxa de fidelização do cliente muito mais alta por esse cliente ter participado dessa etapa de pensar soluções. Uma vez que foram pensadas, a gente vai para a última etapa, que é a etapa de prototipação. Ela é uma etapa prévia da implementação, ou seja, antes de implementar um processo
ou implementar uma melhoria, eu pego esse produto e tento prototipar esse produto, seja numa maquete, seja através de um desenho, através de massinha. É bem criativo, mas a ideia é tangibilizar essa ideia. O que a gente percebe é que entre a fase da ideia e da implementação, às vezes existe um gap de ver se essa ideia realmente era implementável. E esse protótipo a gente pode levar para o cliente e a gente utiliza algumas abordagens como captura de feedback para conseguir entender se esse protótipo atende à necessidade que foi identificada na etapa de imersão, e aí sim eu tenho algo concreto para implementar, ou seja, usar realmente o investimento da empresa em algo que a gente de fato saiba que vai gerar resultado. Pelo teu discurso, eu percebo que o design thinking é um processo criativo, facilita um processo criativo e de extremo valor no momento em que a gente vai desenhar um novo modelo de negócio. Né? Que aí porque qualquer solução que passa por uma reestruturação de processos, né, a esse ponto de envolver as necessidades e entender o comportamento do cliente, ele necessariamente é uma nova solução, é uma nova forma de desenhar processos e provavelmente está contemplada numa nova forma de atuação mesmo, um novo modelo de negócio. Você vê também uma aplicabilidade desse processo criativo, nem que seja uma parte dele, no momento em que você já está com o processo implementado e aí você vai identificar se ele está gerando ou não aqueles resultados que você planejou. Né? Então, isso a empresa de alguma forma faz no seu gerenciamento da rotina, ela identifica se determinadas metas foram ou não alcançadas, mas muito voltado para dentro, para o desempenho da empresa. Como é que você poderia estar contribuindo, né, com uma abordagem do design thinking para melhorar essa etapa de você identificar se está ou não alcançando algum tipo de resultado? Muito bom, Cláudia. A gente consegue usar assim, e aí entra exatamente esse olhar de fora para dentro, que é entender o que o meu cliente está percebendo sobre esse novo processo ou esse novo modelo de negócio. Uma coisa é o que acontece dentro da rotina da empresa e se essa empresa consegue seguir o processo como foi desenhado. Outra coisa é como isso está sendo percebido do lado de fora, como que o cliente de fato consegue enxergar essas melhorias e consegue identificar nessas melhorias uma nova abordagem, uma abordagem mais interessante para a empresa. Então, o Design Thinking ele é interessante pelo seguinte: você tem hoje 3 grandes etapas, mas não necessariamente você precisa usar essas 3 etapas. Você pode perceber que em alguma situação a etapa de imersão ela pode ser o suficiente só para conseguir mensurar esses resultados de olhar de fora e trazer esses insumos externos para dentro de casa e usar dentro das estruturas de processo da empresa esses insumos como algo para contribuir, corroborar. O Design Thinking ele não vem em substituição a nenhum processo que já exista na organização, e sim como um complemento, uma forma de olhar como designer. Então, o que a gente fala é que o Design Thinking é pensar design. É muito mais do que pensar na estética, mas ter o olhar do designer. E o designer, quando a gente olha um produto, um serviço, como hoje em dia o telefone celular, por exemplo, o designer ele tem uma preocupação muito grande de coletar essa visão externa do cliente, entender quais são as necessidades dele com o celular, por exemplo, e criar um celular que de fato atenda essas necessidades. Hoje eu gosto muito de trazer o celular como um exemplo, porque a gente percebe que às vezes uma empresa quer inovar num celular, quer criar algo totalmente fora da curva, e na verdade o que o cliente quer é o que já existe, só que essa versão melhorada. Então o Design Thinking ele ajuda nesse olhar com o design de ir lá para fora, buscar esses insumos e ver o que dentro da empresa funciona e está rodando muito bem, mas o que pode melhorar. E aí usar esses insumos justamente para contribuir na melhoria de processos. Você acha, então, que a gente poderia estar utilizando uma abordagem como Design Thinking, estruturando práticas dentro da empresa que sejam sistemáticas, que não seja uma coisa pontual, que seja uma consultoria que faz ali uma metodologia, uma abordagem específica para aquela empresa, mas que seja incorporado nas práticas de gestão da empresa, esse olhar de fora para dentro, que a gente chama de outside-in process, na verdade, né? Então, em termos de fundamentos, isso já existe, sempre existiu. Nem toda empresa aplica, mas sempre existiu. Mas o Design Thinking seria uma forma dela estar tangibilizando melhor dentro dos próprios processos de gestão da empresa e aí
inserir nas suas rotinas esse olhar de fora para dentro? Exatamente, Cláudia. O que a gente percebe é que várias empresas acabam contratando consultorias que vão fazer um trabalho muito pontual e depois, quando a consultoria sai, volta ao modus operandi anterior. E aí você volta a ter um problema no futuro. Então, quando a gente pensa em design thinking, essa abordagem, ela é um novo mindset para a organização. É de fato se preocupar com esse olhar de fora e trazer esse olhar de fora para dentro da organização, mas de forma constante. Eu não preciso olhar só de forma pontual, até porque seria muito ilusório da empresa acreditar que uma consultoria entrar, fazer um processo pontual e ir embora vai resolver os problemas da organização para sempre. E é interessante também porque em Design Thinking a gente fala muito isso. A gente não chega na resposta certa, a gente chega na melhor alternativa para aquele momento da empresa. Então, quando eu uso uma abordagem de Design Thinking em uma situação específica, eu estou fazendo um recorte daquela situação e chegando na melhor alternativa para aquela situação. Mas o que a gente entende é que o cliente ele tem um ciclo de vida. E nesse ciclo de vida, eu posso ter mudanças, como hoje a gente vê na organização, o mundo está mudando. Então, hoje a gente vai ter a quarta revolução entrando com mais força cada ano. Isso vai mudar comportamentos, competências, necessidade da organização, até necessidade da empresa se reinventar. Então, ela constantemente precisa ter esse olhar de fora para dentro para conseguir gerar um termômetro de será que a empresa continua indo numa linha correta ou será que ela precisa se reinventar? E aí isso entra muito numa linha que a gente está falando hoje em dia de disrupção, por exemplo. Porque a disrupção é exatamente conseguir entender o que a empresa já faz hoje e que gera retorno financeiro, mas o que ela tem que olhar para frente para gerar retorno financeiro no futuro. E hoje a gente tem N exemplos de empresas que tentaram se manter na mesma forma do passado e foram à falência, porque não é assim que funciona. Então, usar de maneira muito pontual vai resolver um problema atual, mas ele não vai resolver o problema da empresa para sempre. Que às vezes é o que acontece, inclusive, em empresas de inovação, né? Elas acabam durando muito pouco tempo, acabam durando 2 anos, às vezes, por conta de falta mesmo de práticas de gestão de processos organizacionais que faça com que ela seja capaz de mudar constantemente, porque o mundo muda o tempo inteiro e a gente responde mudando também, né? As empresas fazem uma reconfiguração interna dos seus recursos para poder atender essas mudanças. Então a gente poderia dizer que o Design Thinking é uma boa forma da empresa criar práticas sistemáticas internas para continuar desenhando processos e atendendo as mudanças do seu mundo externo? Isso aí, exatamente. A ideia é conseguir olhar de fora, trazer isso para dentro e manter a empresa em constante evolução. Ou seja, manter a empresa à frente do mercado. Porque a gente sabe que essa visão do passado, olhar só para dentro e achar que o que você conhece aqui dentro vai resolver, não é uma realidade. E com certeza, em pouco tempo, à medida que a gente tem a hiperconectividade, cada vez a velocidade das informações está cada vez mais constante, a tendência que a empresa tem que se reinventar em pouco tempo é cada vez maior. Antigamente a gente falava de planejamento estratégico de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Imagina agora, daqui a 20 anos a gente não sabe nem o que vai ser com a robótica, com a inteligência artificial. Então a ideia é que esse olhar do Design Thinking, ele realmente seja uma mudança no paradigma da empresa em constantemente aceitar feedbacks externos para melhorias internas. E não ter medo desse feedback. Muitas empresas às vezes têm medo de ouvir o que o cliente pensa, porque acha que, mas se eu ouvir que a empresa não está sendo tão aceita nesse ponto, então eu vou ter que repensar o meu negócio do zero. É melhor eu descobrir isso antes do que descobrir quando a empresa já estiver realmente numa situação muito crítica. Então, é exatamente isso. É verdade. Lilian, você teria algum caso, assim, um case de sucesso que você possa contar pra gente rapidinho? O interessante do Design Thinking é que a gente pode usar a abordagem deles para coisas muito simples. Então, o Design Thinking ele se propõe a resolver o problema ou a necessidade de maneira simples. A gente tem alguns cases, mas a gente tem um case em especial muito interessante. A gente tem um case de uma empresa hoje que vende álbuns físicos e ela queria, para uma equipe, para alunos que estão se formando, e eles perceberam uma queda nas vendas. E o impressionante é que quando
você olha isso dentro de um cenário atual, onde as pessoas querem uma foto para postar no Facebook, no Instagram, a sensação que essa empresa tinha é que eles não teriam interesse mais em comprar um álbum físico, quando a gente olha um aluno saindo de uma graduação, porque hoje o mundo está conectado na internet. Então, a gente utilizou essa metodologia de Design Thinking para ir no cliente, entender essa necessidade, e quando a gente vai entender a necessidade, não é simplesmente perguntar para o cliente: por que você não compra o álbum? Isso é muito superficial. Eu preciso entender a jornada desse cliente, ou seja, o que isso significa para ele, o que significou a graduação, o que significa um estudo, o que significa emprego e o que significa o registro desse momento, porque aí sim eu começo a tangibilizar esse álbum. E o que a gente identificou é que para essas pessoas a graduação é realmente um marco na vida dessa pessoa. Na grande maioria das pessoas ainda é um marco ter um título de graduação, né? Ter um título para trabalhar em uma empresa como analista e conseguir ser reconhecido por isso. Então a gente aproveitou essa abordagem e perguntou: ok, se você precisasse ter um álbum só digital, porque hoje você quer postar no Instagram, no Facebook, o que você pensa? E aí grande parte deles falaram: não, eu não quero esse álbum digital, eu quero esse álbum físico, porque eu quero lá na frente mostrar para minha família, para os meus filhos, para o meu neto, eu quero que ele olhe o esforço que eu tive no passado e usar isso como modelo. Então essa foi uma desconstrução, porque se a gente olhar o cenário atual, a impressão que dava é que para esse cliente dessa empresa em específico, o que realmente era importante para esse cliente era o digital. E na verdade a gente descobriu que não era. E aí o que a gente conseguiu perceber é que hoje existe uma falta de abordagem dessa empresa previamente para que essa empresa se torne conhecida. Então, o que acabava acontecendo era: não tinha um interesse na compra porque eu sequer sabia que essa empresa existia. Então, eu tinha uma série de medos por trás de receber essa empresa. Então, a queda das vendas estava muito mais atrelada à falta do marketing do que necessariamente um novo produto, uma nova criação de produto. E aí o que a gente hoje, nesse momento, precisa começar a pensar é: como que eu crio processos internos e como que eu crio uma rotina dentro da organização para que, de fato, o marketing, a comunicação e o nome deles esteja presente para diminuir essa resistência do cliente. Então, o interessante é: eu consigo diminuir um investimento da empresa, às vezes, em um caminho que não ia levar ao resultado. E hoje a gente percebe muito como que as empresas investem, às vezes, em produtos, em serviços, em novas formas de pensar que não vão chegar no resultado. A gente tem uma grande empresa hoje de venda de celular, de aparelho celular, que criou há um tempo atrás uma capinha de celular que era um projetor. E aí a ideia era que você colocasse essa capinha no celular e conseguisse projetar as fotos na parede. Só que se você perguntar para um cliente hoje, usuário de celular, mais interessante para ele é ter armazenamento dessas fotos do que projetar essa foto numa parede. Ou seja, eu invisto num produto novo que vai gerar um resultado muito baixo. Então o Design Thinking sempre vai olhar a necessidade do cliente, viabilidade técnica e retorno financeiro. Se eu não consigo compor esse tripé, não faz sentido para a organização. Então todos os cases sempre olham esse tripé e investem de maneira muito simples, porque normalmente o que o cliente quer é algo que até muitas vezes já existe ou você precisa melhorar pouco no processo. Só que eu preciso ter esse olhar de fora para conseguir identificar e trazer isso para uma realidade mais simples para a organização. Ok, Lilian, muito obrigada pela sua participação. Então, nós estamos falando justamente sobre Design Thinking no módulo da jornada do aprendizado, que tem a ver com gestão estratégica. E o Design Thinking é mais uma abordagem que vem complementar, contribuir para práticas internas dentro das empresas, que vai fazer com que ela aprenda sobre o comportamento do consumidor e assimile esse novo aprendizado de forma sistemática, porque essa é a grande vantagem, né? Tornar-se práticas dentro da empresa e ela aproveitar esse entendimento para melhorar os seus processos internos. Exato. Até a próxima!